Olá pessoal, estamos no terceiro vídeo sobre a reforma trabalhista aqui com o professor e advogado trabalhista Rodrigo Fernandes, que está falando justamente sobre todos os pontos que foram aprovados na reforma trabalhista. Raquel? Professor, tem se falado muito que essa reforma vai ajudar o processo de geração de emprego, né? Mas alguns especialistas têm comentado que o crescimento econômico do país se baseia no estímulo ao consumo, né, e no investimento. Realmente, essa reforma ela pode ajudar a criar mais empregos ou ela pode apenas manter os empregos dessas pessoas? Bom, veja bem, de fato, isso é um dado real. O que produz emprego é a demanda e necessariamente o investimento. O que tem na cabeça do investidor hoje? Eu não invisto no Brasil porque o Brasil é um país com uma legislação trabalhista antiga e com pouca segurança jurídica. Logo, necessária é uma atualização, necessária é uma reforma. O problema hoje é a reforma que nós temos, tá? Então, com essa reforma, eu creio que a gente pode até produzir mais empregos, mas a gente vai produzir empregos temporários, empregos de baixa qualidade. Logicamente, é melhor você produzir empregos de baixa qualidade do que você deixar o povo desempregado. Mas não é isso que o Estado tem que buscar. O Estado tem que buscar que a pessoa consiga um emprego em que ela enriqueça. Enriqueça tanto financeiramente como intelectualmente. Aquele emprego em que você possa progredir na sua profissão. Essa lei hoje E que não tenha está qualidade de proporcionando vida. isso. E que tenha qualidade de vida. Essa lei hoje, como está, ela não está proporcionando isso. A gente tem que tomar isso com muito cuidado. Possivelmente, em alguns poucos meses, a gente vai ver uma elevação do grau de emprego. Mas que empregos serão esses? E eu sou muito cético com relação ao tema. Por quê? Porque há pouquíssimos anos atrás, o Brasil vivia uma realidade de pleno emprego, que é aquele índice de desemprego muito baixo, perto dos 5%. E era essa mesma CLT. Aquela época nós tínhamos demanda, aquela época nós tínhamos investimento. O que mudou de lá para cá? Não foi a CLT que causou o desemprego. A culpa não é da CLT. Nós temos um conjunto de fatores. É claro que uma mudança na CLT, uma atualização, vai ajudar. Mas como está hoje, talvez nós estejamos precarizando demais e talvez nós estejamos impedindo os trabalhadores de conseguir buscar o acesso à justiça. Isso é grave. Outro ponto a ser debatido é a questão da terceirização, né? A pessoa pode ser demitida e recontratada como um terceirizado, mas só a partir de 18 meses, tem uma quarentena aí de 18 meses. Você podia explicar um pouco sobre isso? Essa lei ela está criando uma quarentena exatamente para evitar a fraude, que seria o quê? O trabalhador demitir o empregador demitir seu empregado e em seguida recontratá-lo através de uma empresa terceirizada. E isso necessariamente precariza aquela relação de trabalho. Por quê? Vamos citar o exemplo de um trabalhador de banco. O trabalhador de banco, como eu falei lá no primeiro bloco, ele tem toda uma legislação especial. Ele tem uma jornada de trabalho menor, ele tem um sindicato forte. A partir do momento em que ele passa a ser um trabalhador terceirizado, ele perde toda aquela representação sindical. Ele sai daquela legislação em que ele tinha uma jornada de trabalho inferior. Mas a reforma contempla a terceirização na atividade meio. Ela contempla a terceirização na atividade meio e na atividade fim. Antes dessa reforma, na verdade, teve uma lei que foi aprovada recentemente, nós só tínhamos a possibilidade de terceirizar a atividade meio. Agora há uma lei que permite a terceirização também em outras atividades. É uma lei com uma redação muito ruim, eu posso dizer isso com toda franqueza. Tanto é que a reforma vai trazer de novo esse tema à tona, porque a lei anterior não solucionou o problema. O Brasil tem a seguinte questão: nós temos terceirizações, isso é uma realidade, mas nós não temos regulamentação. É um tema sem regulamentação. Nós não tínhamos uma lei que versava sobre terceirização. Hoje nós temos uma lei, só que ela é tão ruim que ela não serviu para dar segurança jurídica. Essa lei foi editada há um trimestre, mas ela retoma a pauta porque a lei editada foi ruim, foi ineficaz. E agora ela retoma a pauta exatamente para tentar conceder mais segurança jurídica e, se possível, evitar fraudes trabalhistas. Outro ponto também é a questão da demissão, né? Hoje em dia tem o FGTS, tem o seguro-desemprego e muitas alterações foram feitas, né? É verdade. Agora o legislador está trazendo a possibilidade da demissão em comum acordo. É o que a gente chama de uma vontade recíproca, né? Então eu quero ser demitido e você quer me mandar embora. É muito comum dentro da realidade, no dia a dia do trabalho, o trabalhador que quer sair da empresa pedir para o seu empregador fazer um acordo.
Isso a lei não traz qualquer respaldo. Na verdade, isso é até entendido como uma fraude trabalhista. Agora a lei está regularizando e legitimando isso. Porém, isso tem que ser tocado com muito cuidado, para que não se abra as portas para a ilicitude, para o cometimento de fraudes, uma vez que pode ser que empregadores utilizem essa lei com maldade, com requinte de maldade, e assim passe a submeter o seu trabalhador a uma demissão consensual. E assim tem aquela verba rescisória reduzida. Até porque, muitas vezes, a capacidade de negociação individual do empregado com o empregador é desigual. Esse é um dos dogmas do direito do trabalho, né? O direito do trabalho ele existe exatamente para equilibrar essa relação entre trabalhador e empregador, porque o direito do trabalho presume que o sujeito mais frágil dessa relação é o trabalhador, e é uma presunção razoável. Talvez hoje essa presunção ela já não mais vigore como vigorava antes, quando surgiu a CLT. Hoje a gente tem trabalhadores hiper bem remunerados, hiper qualificados, que já não necessitam tanto do suporte da CLT. A própria reforma trabalhista está trazendo a possibilidade de que um trabalhador que receba acima de 2 salários do teto da Previdência Social e que tenha um curso superior, ele vai poder negociar sozinho, ele e seu empregador. Inferior a isso, não. Inferior a isso, não. Inferior a isso, ele vai necessitar da assistência sindical. É um critério interessante. Talvez o patamar financeiro, não sei se é interessante, esse patamar financeiro fica próximo dos 11 mil reais. Então, o cara que ganha acima de 11 mil reais e que tenha curso superior, ele vai poder negociar diretamente com o seu empregador. Eu vejo que essa é uma fórmula interessante, porque a CLT ela tem esse problema. Ela trata todos da mesma maneira. Ela trata tanto o trabalhador que necessita da assistência do Estado, quanto o trabalhador hiperqualificado de forma igual. Agora está trazendo essa diferenciação. Eu vejo isso como um ponto positivo. Vamos aqui encerrando o terceiro vídeo da nossa conversa sobre a reforma trabalhista e aqui com o professor Rodrigo Fernandes.